Vamos falar sobre payback, que se refere ao tempo de retorno de investimento, que pode ser exato ou aproximado, o VPL, valor presente líquido, e TI, taxa interna de retorno. Começando pelo payback, trata-se de um método de avaliação de investimento onde é calculado o tempo de retorno, o tempo de recuperação do capital que foi investido. Na prática empresarial, ele pode ser utilizado para dar prioridade a projetos que tenham um menor tempo de recuperação do capital que foi investido. Ou seja, com isso, ele reduz o risco e também mantém liquidez do seu capital. E na prática da vida cotidiana, uso na vida pessoal. Quando você vai comprar valor monetário alto, por exemplo, eletrodoméstico, veículo, ou vai utilizar para educação, é importante avaliar a relação custo-benefício, tempo-retorno. Então, o payback nessa situação, ele vai ajudar você a verificar quanto você vai investir e em quanto tempo você vai recuperar esse investimento que você fez. A expressão matemática para o payback simples é o investimento inicial líquido dividido pelo lucro médio aproximado. Já o payback descontado ou exato vai ser o investimento inicial líquido dividido pelo lucro médio exato. Aí nós temos TRA, tempo de retorno de investimento aproximado, TRE, tempo de retorno de investimento exato, LMA, lucro médio simples, e LME, lucro médio descontado. Vamos a um exemplo? Uma empresa de construção está analisando a possibilidade de comprar uma nova máquina para que possa agilizar os seus processos. O custo dessa máquina é de 200 mil. Ela projeta economizar 80 mil por ano com custos operacionais durante um período de 4 anos. Supondo que a taxa de desconto seja de 10% ao ano, vamos trazer esse fluxo da economia futura para o valor presente e determinar o payback aproximado, a letra A, e o payback exato, na letra B. Então, esse é o fluxo de caixa. 200 mil como valor inicial de investimento, seguido de retornos durante 4 anos de 80 mil. Para o payback simples, nós vamos simplesmente fazer uma média desses 80 mil e aí dividimos os 200 mil por 80 mil, 2,5 anos. Esse valor indica que é necessário um tempo aproximado de 2 anos e meio para que se tenha o retorno sobre esse investimento que é feito nessa máquina de 200 mil. Já o payback descontado, você utiliza a taxa de desconto para trazer ele para a data atual e aí você calcula cada termo, traz para a data de hoje e você tem 3,2 anos. Observe que quando se trata de payback descontado ou exato, o tempo de recuperação é maior, 3,2 anos. Interpretando esse resultado, nós temos aí 2,5 anos, 3,2 anos para o payback exato, ou seja, esse investimento nessa máquina vale a pena. Esse resultado indica que vai ser rápido o tempo de recuperação dela e, inclusive, é menor do que o tempo de vida útil da máquina. Então, é um investimento atrativo para essa empresa. VPL, valor presente líquido, é um método de análise de investimento onde ele é muito utilizado para que você possa trazer os valores do fluxo de caixa para a data de hoje, utilizando uma taxa de desconto e comparar projetos, verificar a viabilidade econômica de se investir em
algum empreendimento. Na prática empresarial, você pode pensar no seguinte: você pode ter escolhas diferentes de projetos, e aí, através do valor presente líquido, aquele projeto que tiver o maior retorno, ele se torna mais atrativo para se investir. E na vida pessoal, se você vai comprar uma casa, se vai investir em educação, um automóvel, e aí você tem opções de financiamento. Faz o financiamento e observa o retorno ao longo do tempo. E aí você vai observar se vale a pena para o seu bolso você fazer esse investimento. A expressão matemática para o valor presente líquido é de I, representando o valor do investimento. Aqui você tem R e C, representando receita e custo, que a diferença entre elas vai dar o lucro, e o I, a taxa de desconto. Vamos a um exemplo de aplicação? Imagine que você seja o analista financeiro de uma empresa de varejo e está buscando maneiras para que possa expandir as suas operações. Como parte desse procedimento, você deve analisar duas opções de investimento e vai determinar qual delas é mais viável financeiramente. Na opção A, seria abrir uma nova filial em um local estratégico. O investimento necessário inicialmente é de 800 mil. A projeção dos lucros é de 200 mil no primeiro ano, 250 mil no segundo, 280 mil no terceiro, 300 mil no quarto e 350 mil no quinto. Na opção B, o investimento inicial é de 400 mil. Trata-se de atualizar o sistema de atendimento ao cliente e também implementar um programa de fidelidade. E aí nós temos o fluxo de caixa, 150 mil no primeiro, 160 mil no segundo ano, 170 mil no terceiro, 180 mil no quarto e 190 mil no quinto ano. A taxa de desconto a ser utilizada é de 12%. O valor presente líquido para ambos os projetos vão ser calculados e verificado qual dos dois é mais vantajoso. Vamos à solução. Então temos aí a opção A, utilizando 12%, aí o fluxo de caixa, e aqui você aplica a fórmula do VPL. 800 mil, o valor inicial, a taxa 12%, 200 mil no primeiro ano, 250 mil no segundo ano, 280 no terceiro, 300 no quarto, 350 no quinto. Faz o devido cálculo e vai chegar ao valor presente líquido 166.423,19. No projeto B, a fórmula é similar. Por analogia, você vai ter o investimento de 400 mil, ele entra negativo por conta de questão de fluxo de caixa, saída de caixa. 150 mil, 160, 170, 180 e 190 mil. O valor presente líquido vai ser então 204.686,58 centavos. Qual a interpretação que podemos fazer dos resultados? A opção A, que seria uma nova filial, o VPL deu 166.423,19. Já o projeto B, a opção B, o sistema de atendimento sendo atualizado e um programa de fidelidade, o VPL é maior, 204.648,58. Os dois deram positivos, então todos os dois têm grande chance de gerar resultados satisfatórios. Lógico, o projeto B, ele saiu na frente por ter um valor presente líquido maior.
taxa interna de retorno é um indicador financeiro muito utilizado para se analisar e comparar projetos de investimentos. A TI, ou a taxa interna de retorno, ela iguala os fluxos de caixa futuro com o investimento inicial. Em outras palavras, o valor presente líquido se torna igual a zero, para que possa então encontrar a taxa de atratividade para o investimento. Na prática empresarial, pode-se comparar, por exemplo, diferentes projetos de investimento e escolhe aquele que tenha a taxa interna de retorno maior. E com isso vai ter uma maior atratividade de se obter investimento para esses projetos. E na vida pessoal, você pode, por exemplo, avaliar a opção de investir em uma carreira, de abrir um negócio, projetar um investimento, uma poupança, e aí você tem a TI como referência que vai lhe dizer qual é o melhor retorno para o custo de oportunidade do seu dinheiro. A expressão matemática para TI é parecida com o do VPL, mudando apenas da taxa de desconto para a taxa TI e tornando o VPL igual a zero. Vamos ao exemplo de aplicação? Uma empresa de turismo está analisando a possibilidade de investir em uma nova frota de ônibus de luxo. Seu investimento inicial de ônibus é de R$ 1.500.000. A projeção é que a empresa tenha um fluxo de caixa de 800 mil no primeiro ano de operação, devido à alta demanda por viagens de luxo. Já no segundo ano, a previsão é de 90 mil à medida que a empresa vai conquistando novos clientes, novos mercados. Então, guardamos esse resultado. Primeiro ano, 800 mil, segundo ano, 900 mil. A empresa está interessada em calcular a TI para avaliar a atratividade desse projeto. Nós temos três opções para chegar ao resultado da TI. Primeiro, usando a calculadora HP12C. Segundo, o método da equação do segundo grau. E o terceiro, por interpolação linear. Aqui nós temos o fluxo de caixa, o valor inicial 1.500.000, no ano 1, 800 mil, no segundo ano, 900 mil. Através da calculadora 12C, você vai ter limpeza da calculadora, FREG. Como é saída de caixa, esse 1.500.000, você tem que colocar o CHS, aí GCF0. Primeiro ano, 800, GCFJ. O segundo ano, 900 mil, GCFJ. E aí é só pedir a taxa interna de retorno. É o FIRR, 8,6%. Outro método, utilizando a equação do segundo grau, você tem o fluxo de caixa. Aqui você calcula o valor da TI, faz uma transformação de variável, mudando de 1 mais t elevado a menos 1 para x. E aí vai ficar 9x ao quadrado mais 8x menos 15. Observe que a gente suprimiu os zeros. Então, com base na equação do segundo grau, a gente substitui as informações, o B, 8, o A, 9, o C, menos 15. 2 vezes A, então 2 vezes 9, resultando em 0,9209. Substituímos esse valor, encontramos aqui também 8,6. O outro método é o método da interpolação. Mesmo fluxo de caixa. Aqui a gente atribui o valor para TI, no caso 5%, e analisa quanto foi o valor do VPL. Quando ele muda de sinal, aí a gente para. Aqui você mudou de 5% para
10% e o sinal mudou de positivo para negativo. Se ele continuasse positivo, você teria que expandir essa tentativa até que ele fizesse a mudança de sinal. E aí a gente aplica esse raciocínio. VPL1, TI1, VPL1 78.231 e a TI1 5%. E VPL2 28.925 e o segundo TI foi 10%. Fazendo o cruzamento das informações, você vai chegar a T igual 9.269,41 dividido por 1.107.156,91, 8,6%. Ou seja, você trabalhou os três resultados iguais utilizando métodos diferentes, utilizando a calculadora HP12C, utilizando a equação do segundo grau e utilizando o último método que foi interpolação linear.